Bom, pessoal, eu terminei a primeira parte da aula dessa semana dizendo que o objetivo maior da globalização é o lucro. Também não é segredo para ninguém dizer que o objetivo de todo e qualquer produtor de informação, todo e qualquer empresário do ramo da comunicação, todo e qualquer empresário, né? Mas no nosso caso específico aqui de estudo do ramo da comunicação, o objetivo principal dele é ganhar dinheiro, né? É gerar receita, é o lucro. Nesse sentido aí, a gente percebe hoje, no campo da comunicação, mais especificamente no campo jornalístico, uma proliferação de notícias rápidas, né, com carência de substancialidade. Eu costumo brincar nas aulas dizendo que eles nos dão somente o esqueleto, a carne fica de fora. E nesse cenário aí de notícias rápidas, superficiais, muitas vezes os produtores de informação lançam mão de elementos sensacionalistas para tornar aquela informação, aquele produto final mais atraente, mais atrativo para a sua audiência. Nesse sentido aí, pessoal, a ética fica com ciúmes. Muitas vezes a ética é machucada, né? A gente percebe que muitas vezes, no atual cenário, né, a ética é inversamente proporcional à qualidade da informação. E é dentro desse cenário aí que o jornalismo se insere. Mas qual é o objetivo principal do jornalismo? Informar. Se não é jornalismo, se não informa, não é jornalismo. E nesse sentido aí eu faço o gancho com o nosso prato principal, que é o jornalismo especializado, que também, né, tem esse objetivo, né, de informar. Então muitas vezes as pessoas, claro, isso tem relação direta com o conceito de jornalismo especializado, que é a informação, a notícia em profundidade, né, a utilização de termos técnicos, tá, tudo isso está correto, né, está dentro do cenário, do espectro do jornalismo especializado, né, recorrer a fontes especializadas, fazer matérias em profundidade, né. Pois bem, só que o jornalismo especializado ele não pode esquecer que sua principal função é a de informar. Se ele não informa, se não informa, não é jornalismo. Então vejam, se uma informação, se uma matéria, por exemplo, ela está apegada, fechada somente em jargões, né, típicos, específicos de uma determinada área, isso não é informar, pouca gente vai entender. E não existe nada mais anti-informativo, nada mais chato do que não informar. Então, nesse sentido aí, pessoal, a informação tem que ser profunda, mas ao mesmo tempo ela tem que ser clara. E aí vai muito também da criatividade e do conhecimento do profissional de comunicação, do jornalista, né? Então, para resumir essa história, o jornalismo especializado, ele não se difere em nada das noções gerais que a gente tem de jornalismo, né? Porque o objetivo dele é informar. Se não informa, não é jornalismo. Aí vejam o seguinte, então, pensando um pouco de forma mais abrangente aí. Hoje nós vivenciamos, né? Hoje não, mas já há algum bom tempo, nós estamos imersos numa sociedade da informação, né? Walter Lippmann, há muitas décadas, dizia, né, que nós vivemos numa sociedade mediatizada. Mas cuidado aí com alguns probleminhas aí de discurso. Né? Dizer que vivemos numa sociedade mediatizada, que nós temos muita informação, não significa dizer que essa informação ela é democratizada. Nem todos têm acesso à informação, nem todos têm acesso às mesmas informações e, o pior, nem todos têm acesso à informação, certo? No máximo dizer que nós temos muita informação hoje é acreditar que
nós temos também um problema de entropia. O que é entropia? A gente acaba perdendo muita informação que a gente recebe devido ao acúmulo da mesma. Então, muitas vezes a gente tem muita informação e não sabe o que fazer com ela. Então, essas são outras questões que se impõem. Dentro desse cenário aí, né, dentro dessa sociedade da informação, existe a presença constante, e isso é um reflexo da globalização, uma presença constante dos conglomerados de comunicação, que são empresas de comunicação que outrora eram rivais, mas que resolvem se juntar para ter a maior parte da fatia do mercado. Por exemplo, eu sou dono, vamos pegar o ramo somente da indústria fonográfica. Sou dono de uma gravadora e eu tenho 35% da fatia do mercado. Eu não tenho a metade mais um. Eu não sou o monopolizador do negócio. Só que eu tenho meu concorrente que tem 16%. O meu rival tem 16%. Um dos. 16 com 35, 51. Eu me junto com ele, eu formo um conglomerado. Né? E juntos nós passamos a dominar o setor da indústria fonográfica. É mais ou menos assim que ocorre, né, em todos os campos, e na área da comunicação não é diferente. E esses conglomerados de comunicação, pelo menos no início, não quer dizer que eles ainda não trabalhem nesse sentido, no início o que se via era somente uma padronização da informação, uma padronização da comunicação. Nós recebíamos sempre as mesmas informações. E com um detalhe, né? Um pouco de cada coisa. Era assim que os conglomerados de comunicação acabavam informando as suas audiências. Isso tem a ver também, eu fico pensando, com a minha formação enquanto jornalista, lá na minha graduação. A minha formação foi completamente diferente da de vocês. Na minha época a gente tinha que saber um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Hoje, não que vocês não tenham que saber também, mas hoje cada vez mais as faculdades de comunicação, em nível geral, assim, né, há exceções, mas boa parte, aqui no Brasil pelo menos, né, vamos focar aqui no Brasil, elas trabalham com especificações, com especializações. Eu tenho um pouquinho aquela base, mas da metade para o curso, às vezes até antes, eu vou me especializando num determinado setor. Mais ou menos é isso que a gente vê hoje, né? E essa é uma diferença que eu percebo entre a minha época, né, de graduando e a de vocês, por exemplo. Mas isso reflete também esse cenário que vem mudando, né? Ele vem mudando. Antes nós tínhamos uma massificação, uma padronização da informação, e isso aí vai se transformando numa segmentação da informação, né? Então esses conglomerados culturais, comunicacionais, eles homogeneizavam os padrões culturais, né? E aos poucos a gente vai percebendo que há uma mudança de paradigmas, ou seja, existem públicos diferenciados, públicos com interesses distintos. E esses conglomerados acabam, então, atendendo esses públicos diversos. Então, o que nós percebemos aí? Uma desmassificação generalizada, ou seja, o que conta hoje é a diferenciação dos gostos, ou seja, a oferta padronizada que se tinha antes é substituída pela oferta pelo à la carte. E a gente vai ver também que essa segmentação ela vai se fortalecendo, né? E coloca o jornalismo especializado no olho do furacão, né? E no final das contas, pessoal, quem está promovendo isso, essa mudança de paradigmas, o produtor de informação, o empresário de um setor de comunicação, para ele não faz diferença alguma, porque ele vai lucrar igual. O lucro vai ir sempre para o mesmo lugar, né? Então, essa discussão aí ela permanece igual. O que se
transforma agora, a mudança que se percebe é justamente essa, né? Antes, os veículos de comunicação informavam aquilo que eles achavam que o público deveria saber. Hoje eles oferecem aquilo que o público quer saber. E aí, dentro desse cenário aí, né, do jornalismo especializado, a gente vai perceber ao longo do semestre que existem, dependendo da sub-área, existem diferentes formas de investigação, diferentes formas de coleta de dados, né? Por vezes elas se cruzam, mas por vezes elas são totalmente diferentes. Então, por fim, eu quero dizer que o papel do jornalismo, o campo jornalístico, ele vem mudando nesse cenário de globalização. Então, de uma informação padronizada, nós estamos migrando, já migramos, né, para uma informação mais segmentada. Obviamente que eu estou falando de questões ligadas a revistas especializadas, à internet e às novas tecnologias que nos possibilitam acessar aquilo que a gente quer e não aquilo que as outras pessoas querem que a gente acesse, né? Mas não podemos esquecer, obviamente, que, pegando o exemplo das TVs abertas, o que se vê ainda é, né, o velho modelo, né, da informação padronizada. Se formos pegar, por exemplo, se formos fazer uma análise comparativa de diferentes telejornais brasileiros num determinado horário ali entre 7 e 9 horas da noite, o que nós vamos ver são as mesmas informações com o mesmo formato, né? Diferente do que a gente está vendo hoje em outras possibilidades, em outras ferramentas aí de informação e comunicação. Então, eu encerro a aula de hoje dizendo justamente isso, né? A parte final do texto que eu enviei para vocês, né? Por outro lado, podemos considerar que as produções segmentadas são uma resposta para determinados grupos que buscavam anteriormente uma linguagem e ou uma temática apropriada ao seu interesse e ou contexto. Esses grupos agora encontram publicações ou programas segmentados com o qual possam se identificar mais facilmente. Neste caso, o papel de coesão social no jornalismo especializado passa a cumprir a função de agregar indivíduos de acordo com suas afinidades, ao invés de tentar nivelar, padronizar a sociedade em torno de um padrão médio de interesses que jamais atenderia à especificidade de cada grupo. Então, tudo isso vem modificando o campo jornalístico, como eu falei, né, e acaba transformando, né, transformando o jornalismo especializado na grande bola da vez. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula introdutória sobre jornalismo especializado. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima semana com o jornalismo investigativo. Valeu, pessoal. Até lá.